Algo novo e diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Um grande avivamento nos espera. Algo novo e diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Nós temos posto de cestes, batei a porta e se abrirá. Nós cremos posto de cestes, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Nós cremos posto de cestes, aquele que busca encontrará. Nós cremos posto de cestes, que se nós clamarmos, tu se manifestará. Nós cremos posto de cestes, batei a porta e se abrirá. Nós cremos posto de cestes, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Nós cremos posto de cestes.
Busca o Senhor enquanto é tempo. Seja achado por Ele. Glória a Deus. Meta financeira número 1: zerar taxas. Seja cliente do bem que tem. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Departamento Vasos de Honra está louvando ao Senhor Jesus. Em seguida, Maranata vai estar louvando ao Senhor com todos os departamentos juntos, amém? Todos os departamentos estarão louvando juntos. Glória a Deus. Aleluia. Busque ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu salto a muralha. Contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já está no meu futuro. E tu já sabes bem o que fazer. Canta, igreja, adora. Eu só posso mesmo te adorar. Aí você faz o que, igreja? Canta. Te adorarei, te adorarei. Independente, o segredo é adorar. Cante mais uma vez. Te adorarei. Te adorarei, independente do que for, te adorarei. Porque Ele é o quê? Grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, vida, manda, pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele é o quê? Ele é, Ele faz, Ele sabe, eu só sei dizer, independente do que for. O quê? Somente a Ele. E você continua adorando a Ele com teu glória, com teu aleluia, porque Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Cantemos, vamos lá. eu te adorarei. Momento temporal, te adorarei na tempestade ou na bonança. Na prova, no fogo, no vale, no monte, no meio ao deserto, e perto da fonte, eu só posso mesmo é te adorar. aleluia! Então canta! Grande, justo, lindo, santo, forte, torre, rocha, vida, manda, pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Por quê? Ele faz, Ele sabe que eu só sei dizer.
Aleluia. Te adorarei. O segredo é esse. Te adorarei. Oh, te adorarei. Independente do que for, Aleluia. te adorarei. Se toda a igreja entendesse isso, Te adorarei. o povo de Deus era diferente. O segredo é adorar, igreja. Aleluia. Independente do que for, Te adorarei. O segredo é adorar. O segredo é adorar. Se toda a igreja soubesse o poder que tem a adoração diante do Senhor, não existia crente de cara feia, não existia crente murmurando. Porque quando nós adoramos, Deus ele se levanta do seu trono para abençoar a sua igreja. Aleluia, aleluia. Vamos ouvir o Departamento Maranata com todos os conjuntos, irmãos. Vamos cantar juntos de pé em nome de Jesus. Eu creio que todos conhecem a música Tudo é Perda. Vamos fazer uma entrega para o Senhor Jesus nessa noite. Amém? Tudo é perda se eu não tenho a ti. Nada importa. Vamos se refletir nessa noite. Que adianta eu juntar os meus e me esquecer? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, eu serei sem ti. Por quê? É o que me passa, eu te... Leve o Senhor Jesus para onde você for. Se eu não tenho a ti, não Aleluia. Cante a sua presença, cante. Sua presença é o que
me basta. Sua presença, sua presença, sou eu. Te levarei por onde eu for. Aleluia, aleluia. Pode sentar em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem a presença do Senhor Jesus nós não somos nada. Nós temos que ser totalmente dependentes dessa graça maravilhosa, desse poder, porque sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Tudo é pela permissão de Deus. Nesse momento vamos tirar dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor Jesus. Enquanto isso vamos estar louvando ao Senhor e você canta juntamente conosco, amém? Deparei com aquele mestre escrevendo. Vamos cantar juntos. Dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar. Que o quê? Que a lei de Moisés me condenava por meus erros. Mas olha, mas tem uma pedra, ele pegou pra me apedrejar. E o que você tinha? Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Oh, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Canta! Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus
meus pecados pra lhe oferecer. Mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atira a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, e a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, e a vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. E a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, e a vida foi transformada. Oh, e a vida foi transformada. Oh, só a igreja, quem é esse? Cante. Quem é esse que é? Ofertou o Cordeiro que por mim e os meus pecados levou. Que esse que era sem pecado e não. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Fica de pé, adorando o Senhor. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E você diz assim, né? Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Ele transformou a minha vida. Hoje é sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. A vida foi transformada. Oh, e a vida foi transformada. Oh, quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro
Filho que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele nos perdoou todos os nossos pecados, Ele levou na cruz. Foi por mim e por você. Que nós possamos lembrar do sacrifício de Jesus todos os dias. Muita gente tem negligenciado o sacrifício que Jesus fez, trocando Jesus por nada. Nesses dias tem me deixado muito triste, irmãos, porque muitos estão se prostrando ao bezerro de ouro nesses dias. Por causa da Copa do Mundo, muitos estão deixando de ir para a casa do Senhor, buscar ao Senhor, como se o mundo fosse se acabar depois da Copa. Meu irmão, isso é ilusão. Isso é ilusão. A melhor parte nós estamos escolhendo aqui hoje. Muitos estão se prostrando aí, olha, a Baal, ao bezerro de ouro, mas nós não. Nós escolhemos ficar aos pés de Jesus, porque Ele sim conhece a minha e a tua vida nessa noite. Igrejas se corrompendo, abrindo as suas portas, ligando os seus utensílios para passar jogo de futebol dentro das igrejas. A mão de Deus vai pesar, irmãos. A mão de Deus vai pesar. Mas aqueles que estão na presença do Senhor Jesus, Deus vai livrar, assim como Ele fez lá no Egito, com o povo de Deus que não sofreu o mal que Ele levou ali para o Egito com as pragas. Aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro estão guardados em Deus. Mas Deus vai trazer um grande juízo sobre essa nação. Essa nação vai ser provada para ser aprovada. Aleluia. Que estejamos debaixo da mão potente do Senhor Jesus, para que Deus possa nos guardar do dia mau. Aleluia. Nós queremos apresentar aqui, irmãos, nosso preletor da noite, o diácono Jefferson, que está aqui, servo do Deus Altíssimo. Será o porta-voz nessa noite para trazer aquilo que Deus colocou no seu coração para nossas vidas, amém? Vamos fechar nossos olhos e orar por ele, para que Deus possa ter misericórdia dele e usar ele como canal de bênção para nós, e entregar aquilo que Deus quer falar conosco, não aquilo que Ele quer falar para nós, mas o que Deus quer falar para nós, amém? Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por já estamos sentindo a tua presença nesse lugar. Queremos te agradecer pelos louvores que nós entoamos a Ti. Eu sei que o Senhor recebeu, Senhor. Te agradecer também por ter o privilégio de estar aqui na Tua casa, te adorando em espírito e verdade, dizendo que Tu és lindo, és maravilhoso. E dizer também que sem Ti nada somos, Pai, dependemos de Ti, Senhor. Toma o Teu servo em Tuas mãos nessa hora. Esvazia ele dele mesmo, para que o Senhor possa enchê-lo com a Tua graça, que o Senhor possa derramar a Tua unção sobrenatural sobre a vida dele, para que ele possa proferir as palavras que o Senhor tem para ele nessa noite e para nossas vidas, porque o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos ouvir. O Senhor sabe o que cada um de nós estamos passando e precisando, Deus. Então continua conosco, Senhor, porque já sentimos a Tua presença nesse lugar. Usa Ele como Tu queres, Pai, e continua falando aos nossos corações. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. E a Tua igreja diz amém. Irmão Jefferson, fique à vontade. Quer o microfone sem fio? Amém, Deus abençoe. Os irmãos continuam de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Você trouxe a sua Bíblia? Amém. Você trouxe a sua Bíblia, irmãos? Amém. Evangelho de Jesus segundo o relato de João. João capítulo 21. E versículo de número 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, e versículo de número 1. É o último capítulo dessa biografia que João escreve sobre Jesus. João 21, os irmãos encontraram? Amém? Eu vou ler para a gente ganhar tempo, irmãos. Assim está escrito com a tradução que eu tenho em mãos. João capítulo 21 e versículo de número 1. Depois disso se manifestou Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 de seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e logo subiram no barco. Naquela noite nada apanharam. Sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. Disse, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor, Pedro. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se sobre o mar, e os outros discípulos foram com ele, acompanhando. A distância do barco era de aproximadamente 200 côvados, e levaram a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, a rede não se rasgou. Disse Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu, e semelhante deu o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E você diz amém. Amém. Se você tem assento, faça uso. Muito obrigado por me receber de pé. Me sinto honrado, irmãos, de poder retornar a essa igreja, a esse ministério. Quero louvar a Deus da vida do vosso pastor, que sempre permite a minha vinda até esse lugar, irmãos. Deus abençoe o pastor, os obreiros. Ô, irmãos, o nome do meu querido é difícil. Albeslan. Aí tá certo. Pensa no negócio, estava tentando aqui não errar.
Deus abençoe o senhor, Deus abençoe toda a coordenação da mocidade. É verdade. Não, do Irã não, do Irã não. Esse é dos crentes. Deus abençoe toda a coordenação da mocidade, toda a igreja, todos os obreiros. O desejo do meu coração, irmãos, é que sempre a mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém, meus irmãos? Quem me ouvir a voz de Deus, levante a sua mão para o céu e glorifique a Ele. Irmãos, o Espírito Santo de Deus tem falado comigo esses dias. O Senhor tem me visitado. E quando Deus visita a gente fica estranho. Até a nossa própria família, que costuma ver o nosso levantar e deitar, fica se perguntando por quê. Você está estranho. Aconteceu alguma coisa, só que a gente não consegue explicar o impacto da presença de Deus quando ela se encontra com a gente. Às vezes a gente só tem essa sensação quando a gente está aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, adorando, glorificando, ouvindo a palavra. Mas quando Deus visita a gente, sem que a gente não tenha nem orado e nem pedido que Ele se manifeste, a gente fica impressionado. Porque quando Deus desejou estar com o seu povo, isso foi lá no tempo de Moisés, Ele disse: eu quero que vocês façam um tabernáculo, porque eu quero estar no meio de vós. E a primeira vez, há mais de 15 anos passado, quando eu li esse texto, eu fiquei meses me perguntando. Eu não consegui passar esse versículo. E eu fiquei meses me perguntando o que é que Deus viu na humanidade para que Ele desejasse estar no nosso meio. E quando eu falo estar no nosso meio, é aplicando os tempos atrás com os tempos de hoje. Porque a gente é especialista em ver o defeito do outro. Mas você já se olhou no espelho? Não para fazer esse penteado bonito para vir para a igreja, que crente gosta de se arrumar, né? Dar aquela, ir na barbearia, ficar na régua, aquele negócio, né? Bota aquele negocinho no rosto para dar aquela. Mas eu falo no sentido espiritual. Você consegue, cada dia que você acorda, acessar o seu interior e se perguntar o que é que você tem feito para o Senhor. Quando a gente começa a fazer essa análise, a gente se entristece, porque a gente percebe o quão distante a gente está dos propósitos que Deus tem para a vida de cada um de nós. E o Senhor me fez perguntas na madrugada que eu não consegui responder. Porque pregar, irmãos, é muito fácil. 15 anos que eu faço isso. Você preparar um texto em casa com já a habilidade, junto com a dependência do Espírito Santo de Deus, você preparar um texto e pregar é fácil. Não, é fácil demais, irmãos. Não para quem está começando agora, já tem um dom no seu coração e está desenvolvendo esse dom. Não é fácil, né? O nervosismo, eu vou lhe dizer, a gente nunca perde. Mas o difícil é quando o Senhor se encontra com a gente de verdade e começa a nos fazer perguntas que a gente não tem resposta, mas que Ele constrange cada um de nós. E esses dias, já há tantos anos que o Senhor não me visitava como Ele me visitou, Ele me fez perguntas e eu fiquei impactado, irmãos. Impactado e envergonhado. Porque qual é o nosso propósito real? Nascemos para o quê? Porque se fosse contar meu testemunho aqui, até as cadeiras choravam, irmãos.
Mas será que a gente está aqui para fazer peso na terra ou só para ocupar um espaço na galáxia? Não. Cada um de nós, independente da luta ou não estamos aqui para ocupar somente espaço. Estamos aqui para fazer com que a glória de Deus resplandeça nos nossos rostos. E isso é impressionante, porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, cada dia que passa, irmãos, a gente fica diferente. Porque a intimidade com Deus provoca isso. Você passa a ler a Bíblia diferente. Você passa a analisar a vida das pessoas diferente. Você passa a glorificar na igreja diferente. Qual o resultado? Da intimidade com Deus. Quanto mais próximo eu me aproximo de Deus, mais dependente eu fico dele. Só que alguém tem uma ideia de quanto mais próximo, mais poderoso. Não, pisa nem no chão. Não, isso não se encontrou com Deus. É verdade. Porque quem se encontra com Deus é que nem João, é que nem Moisés. Eu poderia dar outras explicações ou aplicar outros homens da Bíblia. Todos esses que se encontraram com Deus caíram com a face, sinal de humilhação. E eu fico assim, irmãos, preocupado, porque eu olho para a minha geração e vejo quão distante ela está do Senhor. Porque estamos preocupados com a estética. Isso é a realidade. Antigamente, a gente não se preocupava com a estética, nem com a teoria. A gente tinha pessoas que falavam Bíblia, Jesus e pro modo e pro riba, mas a gente sentia a presença de Jesus com facilidade. Hoje a gente está ocupando espaço que era da oração, da consagração, da meditação da palavra por coisas passageiras. Porque Jesus, conhecendo a personalidade de cada um desses discípulos, Ele escolheu homens que a gente, às vezes na ignorância, se pergunta por que é que Ele escolheu Pedro. Se eu sou pior do que Pedro, irmão, como é que a gente às vezes se acha melhor do que o outro, por ver escândalo do erro, por ver alguém falhar, tropeçar, cair. E às vezes a gente pensa que a gente é melhor, sabendo que a Bíblia diz que se o bem está na minha frente eu não faço, eu cometo pecado. Então se alguém cai e eu não estendo a minha mão, eu estou pecando também. Essa é a maior verdade, irmão. Aí Jesus chama Pedro, e todos nós sabemos de qual salteado, desde a conversão de Pedro até o fim da sua vida, até como ele morreu. Mas esse texto aqui me deixou, essa semana, sem conseguir meditar em outra coisa. Que às vezes a gente pega a Bíblia e lê como um jornal, vai passando e nada entra dentro de nós. Mas irmãos, quando eu vou ler a Bíblia, tem história que fica martelando. Ou seja, o crente ficou não para ler a Bíblia, mas para meditar. Meditar, ruminar, é mastigar, é ficar mastigando. Aí o Espírito Santo de Deus, que foi o Senhor Jesus, que diz que quando ele fosse para os céus, ele iria enviar um outro, mas não é outro diferente, é com a mesma essência, com o mesmo poder. E esse outro, que é o Espírito de Deus, ele está conosco até a consumação dos séculos. E sabe qual é um dos papéis dele que eu acho impressionante? Eu sei que todos são, mas o que é impressionante é ele nos guiar e ministrar as palavras de Deus em nossos corações. É ele
que faz a gente lembrar da palavra de Deus? É o Espírito Santo. Eu lembrei desse texto, foi assim uma coisa assim anormal. Não foi o Espírito Santo de Deus que lembrou você da palavra dele. Aí ficou saltando dentro de mim esse texto. Eu disse, vou pregar o quê para aquele povo? Que a preocupação do pregador não é impressionar, a preocupação do pregador é ser somente um porta-voz. Porque a necessidade da igreja, quem conhece não sou eu, a necessidade da igreja que conhece é o Espírito Santo de Deus, que sonda o meu e o seu coração. Aí ele falou para mim, eu já tenho te dado a palavra já há semanas. E alguém pensa que pregar é... Tu pode pregar amanhã? Eita, posso não. Tu tem agenda? Não tenho, mas eu não posso. Não, mas Deus pode lhe dar. Você tem 15 anos que prega em mão. Não posso. Deus tem que me dar a palavra para pregar. Mas ele está sendo tão impactado de pregadores que não tem responsabilidade com nada. É por isso que estamos montando uma geração equivocada, destruída, e dizendo, não, Deus me prometeu, mas Deus não prometeu. Foi o pregador que falou por ele mesmo, e usou o nome de Deus. É um problema. E o maior problema nosso é não ter discernimento de saber, é Deus que está falando? Não, não é Deus que está falando. Por que não buscamos? Se a gente não ora, se a gente não tem intimidade, a gente vai reconhecer a voz de Deus? Ô irmãos, a minha mãe, quando queria bater na gente, ela não gritava. Ela falava baixinho, a gente é manhinha. A gente vai apanhar, Devinho, a gente vai apanhar. Não, baixinho a gente reconhece a voz. Agora como é que você vai reconhecer a voz do Deus que você, na intimidade como ele tem? Aí isso aqui é impressionante, porque o contexto do texto que eu li para vocês é o Senhor que já tinha prometido para Pedro e para os outros que ele iria morrer, ressuscitar, mas que não ia deixar eles sozinhos. Só que esse contexto aqui, grave e lê depois, irmão, tenha curiosidade. Não só escute o que o pregador fala aqui, aceite não. Você tem que gravar. Ele pregou o quê? Vou anotar e vou meditar a semana inteira perguntando ao Espírito Santo se aquele negócio está certo. É assim que a gente tem que fazer. O contexto aqui de Pedro desejar ir pescar é incomum, irmãos. Porque o Senhor já tinha dado a ordem há muito tempo. Saiam de 2 em 2. Busquem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão de vocês é pregar, expulsar demônio, curar enfermo e libertar os cativos da mão do diabo. A missão de vocês é essa. Só que Jesus morreu de uma forma terrível. Era uma das formas mais brutais que o império tinha para matar alguém. Crucificação. Que a gente vê no filme aquele negócio enfeitado e acha que só foi aquilo ali. Foi terrível. As pessoas viravam o rosto para não ver ele passando. É por isso que o profeta Isaías diz: olhávamos nós para ele e beleza alguma não víamos. Era o mais desprezado entre os homens. Ô irmãos, e esse Pedro com esses discípulos, tendo esse silêncio, porque enquanto eles estavam com Jesus, as vilas tinham barulho, as ruas tinham barulho, as cidades foram sacudidas, mas nesse pouco período de tempo havia silêncio. A tristeza começou a tomar conta de cada um deles. Cadê Jesus? Cadê as promessas que ele me fez? Cadê aquelas coisas maravilhosas que a gente viu com os nossos próprios olhos? Ficou esquecido no espaço. A
de verdade. Aí sabe o que é que Pedro vai fazer, irmãos? Pedro diz: vou pescar. Pedro não diz: vamos pescar, pessoal. Não, Pedro diz: eu vou pescar. Pedro não chama ninguém, porque Pedro quer estar sozinho. E isso é um perigo. Querer estar só, às vezes, se você não tiver controle emocional e cair na depressão, para tirar. Ferido, pior ainda, porque Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, na sabedoria que Deus deu para ele, ele falou que é mais fácil saquear uma cidade forte do que resgatar uma alma ferida. Ou seja, tome cuidado com a sua língua. Cuidado para você não ferir esse irmão que está do seu lado. Seu papel não é acusar, seu papel é abençoar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu vou pescar. É Pedro dizendo: já que ele não está aqui, eu tenho que preencher esse vazio de alguma forma. Se eu já estava acostumado a acordar com ele, a almoçar com ele, a jantar com ele, a orar com ele, a caminhar com ele na rua, a pregar, a aprender, eu estava acostumado com tudo isso, mas isso foi me tirado, e agora eu tenho que preencher esse espaço. Só que Jesus não ensinou eles. Eles não estavam aprendendo com Jesus esses 3 anos e meio. Não foram eles que chegaram até Jesus dizendo: nos ensina a orar. E porque agora Pedro está dizendo: vou pescar? Porque Pedro foi tomado de uma angústia tão grande que ele não conseguia enxergar outro caminho senão: vou fazer o que eu fazia, porque lá eu me desligo de tudo. Hoje a gente faz o mesmo. A gente está aparentemente todos os dias na igreja, aquele departamento ou líder, e às vezes a gente quer preencher esse vazio, ocupando ele com outras coisas. Foi o que Pedro fez. Só que Pedro tinha um poder de influência tão grande, ele tinha uma personalidade forte tão grande, que quando ele disse: vou pescar, os outros disseram: a gente vai também. E está aí o problema de uma geração que não só se afasta, mas afasta os outros também. Porque agora, não precisa contar não, tá? Quem me ouve nessa noite, mas quantos amigos você tem que te chama para orar? Que manda uma mensagem no WhatsApp para você: e aí, a gente vai orar de que hora até que horas? Olha, eu te ligo meia-noite, quando for 3 da manhã. Aí a gente levanta, a gente faz uma chamada de vídeo, a gente começa a cantar um hino, texto, depois a gente ora de novo até amanhecer. Quantos você tem para lhe chamar a fazer isso? Quantos amigos você tem para ler a Bíblia? Quantos amigos você tem que lhe chama para consagrar a vida? Para quê? Não sei, não quero nada, eu só quero ser cheio do poder. Vamos se consagrar, bora. Quantos amigos você tem que te aproxima do altar, que te aproxima da oração, que te aproxima da consagração, que te aproxima de Deus? Quantos amigos você tem? Quantos? Oh, a gente tem amigo que nem Pedro, que coloca a gente distante da glória de Deus, da casa de Deus, da oração, da meditação da palavra. Ou a gente está cheio de amigo, como Salomão disse: as más conversações corrompem os bons costumes. Ou a gente está circulando de roda de amigo que chama palavrão, que gosta de fornicar, que gosta de adulterar, que gosta de pornografia, que gosta de tudo que desagrada os olhos de Deus. Assim, Jefferson, eu vou ficar sem ninguém. Fique sem ninguém, irmão, mas não deixe a presença do Espírito Santo de Deus
disseram para mim quando eu cheguei na igreja: você é muito santo. Não, santarrão. Quando eu chegava nas rodas de amigo, tu torce pra que time? Sou Flamengo. Me diga o nome do jogador. Sei não, só falei pra entrar no meu mesmo. Sei de jeito nenhum, meu irmão. Então aqui não dá pra você. Esse ambiente é outro, pastorzinho. Era o que sempre me chamaram até hoje. Mas porque eu vim de uma vida miserável da mão do diabo, da droga, da macumba. E quando a gente sai dessa vida, que a gente chega na presença de Deus, a gente não quer saber de mundo, não quer saber de pecado. A gente quer joelho no chão, a gente quer Bíblia, a gente quer dar glória, a gente quer dar aleluia, a gente quer consagrar. Aí eu pergunto, tá? Você está rodeado de pessoas que te atraem para perto de Jesus ou distancia você dele? Está vendo que o silêncio toma conta? Porque se eu chegasse aqui com chave disso, chave daquilo, porta não sei o que, não quer seguir a sua grada não sei quem, não, irmão, não posso, porque se não vai pagar preço sou eu tenho que empregar o que o Espírito Santo colocou no meu coração, e ele manda dizer para você, mocidade que me ouve: desperta, ainda dá tempo, e se aproxima. Queria preencher o vazio que a gente acabou de cantar nesse instante. Não, é lindo demais de cantar isso. Preenche o vazio, Jesus. Que vazio, irmão, se a gente já preencheu com tudo que não presta aí do mundo? Que vazio mais temos se a gente já preencheu com entretenimento, com Instagram, com WhatsApp, com as séries da Netflix, com tantas coisas que a gente não tem tempo mais para nada. Que vazio. Que vazio ele vai preencher se não tem vazio nenhum? Eu dobrei o joelho perto de um irmão que gosta, que esse irmão gosta de orar, um jovem na minha idade, lá no Pernambuco. Eu disse: vamos orar? Vamos. Oxe, mas hora está aqui, irmão. Eu pensando que eu sabia orar. Aí a gente que prega dobra o joelho: nossa, Senhor, eu estou aqui, não sei o que, na tua presença tal. E o irmão lá calado. Aleluia. E glória para cá. Lá depois de meia hora ele falou: Jesus, eu quero ficar vazio. Eu parei, disse: que oração doida. Eu quero ficar vazio. Na minha cabeça, normalmente a gente pede para ser cheio, mas ele ficou horas, irmão. Me esvazia, Jesus. Não, me esvazie. E eu contando no relógio, eu impressionado com a oração doida dele, eu achando que sabia orar, e eu sentei perto de quem realmente sabia orar. Que Jesus te aproxime de pessoas mais crentes do que você. Que Jesus te aproxime de perto de pessoas que gostem de Jesus de verdade. Que Jesus te aproxime de pessoas que quer santidade, que quer a palavra, que quer adoração, que quer buscar o Senhor de verdade. Que Ele te aproxime de pessoas assim. Lá depois de 1h30 ele falou: me esvazia, Jesus, do meu ego, das minhas inquietações, das minhas dúvidas. Oh Jesus, me esvazia, eu estou cheio de tanta coisa, mas não estou cheio de ti. Oh irmão, só de estar perto do camarada eu sentia fogo saindo dele. Parecia que ele tinha saído de dentro de uma fornalha. E a oração dele era essa: eu quero ficar vazio do mundo, Pai. Oh, eu sou tão criticado na minha casa, ele falando os problemas, e eu de olho na oração do rapaz. Me esvazia agora uma coisa: depois que eu ficar vazio de verdade, aí é a hora do Senhor entrar, Pai. Mas tu entra logo com azeite para não danificar não. Olha só que oração doida. Oh Jesus, vem como aquele sacerdote, vem com uma agulha, vem com uma limpeza primeiro dentro, porque ficou coisa ruim ainda dentro, que eu sei. Faz uma limpeza dentro de mim, e depois que o Senhor limpar, preencha o teu azeite puro.
e chorava. Eu dizia, meu Deus. E eu aqui, né, Jesus? Achando que sou o bambambam. Eu aqui achando que sou o pregador das nações. E o Senhor me colocou lá de um homem que o mais importante não é ser poderoso, o mais importante é ser íntimo do Senhor. Pedro disse, eu vou pescar. E quantos de nós está perto de Pedro diz, a gente vai também. Jesus quer dizer que eu não tenho que ter vida social? Tem, claro que tem. Só que buscar primeiro o reino de Deus. Eles foram, irmãos, e o texto foi claro quando eu li para os irmãos. 200 côvados, que é o cálculo, não com precisão, mas com margem de erro, era aproximadamente 90 metros da praia, pertinho. É por isso que Jesus se aproxima da praia e ele grita, filhos, vocês aí têm alguma coisa para comer? E o que impressiona é a resposta. Porque pelo relato de João, eles passaram a noite inteira, como Lucas narrou aquela história quando Pedro se converteu. Só que quando Pedro se converteu, Jesus está dentro do barco. E ele explica o porquê não pegou peixe, mas agora a resposta é dura. A resposta é não. Não quer. Não é para a gente querer abrir e perguntar, porque ele falou, não temos nada. Não apanhamos nada, mas a resposta é dura, não. Aí eu perguntei para o Espírito Santo, que tem coisas que livro não revela, só revela na joelhogia. Aí eu disse, por que dessa pergunta? Disse, eles estavam tomados de tristeza, meu filho. Converse com alguém triste para você ver se tem diálogo. Tu está bem? Não. Mas por quê? Porque não estou. Não, mas eu quero que você seja. Como é que eu vou me abrir se eu não tenho força para dialogar com ninguém? Era a situação de cada um deles. Tristeza, solidão, angústia tomou conta de todos eles. Porque a pior coisa é você estar perto de uma pessoa negativa. Vamos fazer uma obra assim? Não vai dar certo não, pastor. Não, mas dessa aqui evangelizando. Vixe, aí tem um tiroteio embaixo, morre todo mundo. Naquela favela, Deus me livre e guarde. Me disseram que assaltaram a mulher lá. Mentira. Vamos fazer a vigília. Pastor, na beira da pista, entra um assaltante lá, rouba todo mundo. Vai uma reunião, estou querendo abrir um ponto de pregação. Não, pastor, já tem muita igreja por aí. Olha, estão precisando arrecadar. Arrecadar o quê? Dinheiro de novo. Não, a gente criou uma campanha de em busca dos jovens que estão desviados. Vai querer ouvir a gente não, a gente vai perder tempo. Se já se desviou mesmo, só Jesus. Prestou atenção que a pessoa negativa, ela nunca vai acreditar na possibilidade que alguma coisa pode dar certo. Agora, como é bom estar perto de uma pessoa positiva, achando o Espírito Santo. Temos que fazer isso, não sei como, mas vai dar certo. Mas como é que é? A gente pergunta para Jesus, Jesus é dono do ouro da prata, ele abre o céu, ele faz tudo, ele é poderoso, meu. Mas eu nem estou acreditando. O problema não é acreditar, no negócio é a gente confiar, aleluia. A gente confia não é em carro, nem cavalo, nem homem. A gente confia no Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas. Coisa boa é estar perto de jovem que tem a presença de Jesus. Oi, irmão, é bom demais.
Você chega triste. Às vezes o pessoal me convida para as festas por aí. Aí eu digo, ô irmão, o mês não está bom, não tenho dinheiro. Meu irmão, paga o seu. Só de você estar perto é bom demais. A minha esposa perguntou esse dia, mas rapaz, por que o pessoal insiste em você? Sabe por quê, Maís? Eu posso até não ter beleza, eu posso até não ter prata, não ter ouro, mas aonde eu for, eu já digo, Jesus, se eu for lá, o Senhor não for, não vou. Mas se o Senhor for comigo, eu vou. Eu carrego Jesus. Isso é o que é importante. Oh, glória. Sabe no que eu estou acreditando aqui hoje? É que pessoas que estão aqui vestidos e às vezes mostram uma alegria que não tem. Chegam aqui é o refúgio delas, pastor. Chega aqui, canta, bate palma, se alegra, abraça, mas quando se afasta dos amigos da igreja, o semblante cai. Porque a realidade bate de frente. Porque essa alegria, olha só a tua vida, olha só a tua casa, olha as portas fechadas, olha para os vizinhos aí, ó, tudo se dando bem. Depois que você vê esse negócio de igreja, de departamento, tudo piorou para você. É melhor ir para o mundo, olha as festas aí fora, olha aí o show, tá cantando não sei o que, é melhor tomar cachaça, é melhor se prostituir. Aí o diabo vai atacando na mente, sabe? Mas Jesus nessa noite me trouxe para te dizer que Ele não te perdeu de vista. Ele está na beira da frente observando, e a qualquer momento Ele vai virar a página na tua história. Você tem mão direita, levante por favor. Você tem mão esquerda, levante. Pega de mão da direita, de mão da esquerda, se você tiver comunhão com ele, com ela, e diga para ele, para ela: Jesus não te perdeu de vista. Essa tristeza vai se transformar em alegria. Oh, glória a Deus, Ele está aqui, irmãos. Jesus está nesse lugar. Aleluia. Ele está aqui para renovar. Ele está aqui para te alegrar. Ele está aqui para te colocar de pé. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Leve Jesus para a sua casa. Leve Jesus para o seu trabalho. Ande com Ele. Ande de mão dadas com Ele. E quando alguém chegar perto de você, dizer: que presença gostosa é essa que você tem. Não é não, nem o perfume que eu comprei, ó. Não é nem essa roupa que eu coloquei. Não é nem o banho que eu tomei hoje, que eu nem costumo tomar banho de hoje. Mas sabe que presença gostosa é essa? É porque eu estou com Jesus aqui do meu lado. Eu estou com Jesus. E quem se aproxima de mim sente a presença dEle. Convide Ele, igreja. Convide o Senhor para estar com você. Não tem coisa melhor do que ter a presença de Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. E é interessante, irmãos, que os discípulos, tomados pela personalidade de Pedro, acompanham Ele. E é engraçado que a gente também acompanha pessoas que não têm um pingo de intimidade com o Senhor. E alguém que está olhando de longe está dizendo assim: vai se perder. E Jesus está dizendo: não perco ela de vista. Não perco ele de vista. Do nada eles escutam uma voz. É a gente que ainda não aguçou os ouvidos, mas Ele tem clamado o teu nome. Ele tem te chamado. Essa insônia que te dá: não tomar remédio porque, pastor, eu não estou conseguindo dormir. Não, Ele está tirando teu sono porque Ele quer falar com você. Não, estou sozinho. Não, Ele tirou. Não é que você não tem amigo. Ele afastou um pouco as pessoas porque Ele quer ter intimidade com você. Ô irmão, eu estou sentindo a presença dEle aqui forte nesse lugar.
Aleluia. Hoje é noite de encontro, ó. Hoje é noite que Jesus se encontra com o crente na terra. Hoje é noite que Deus muda a tua vida. E não é chavão de pregador e nem frase de impacto não, para você dar glória. Isso aqui é real. Ele desceu nessa casa e Ele está dizendo: hoje eu sou de mão dada com você. Hoje eu marco o encontro da tua alma no teu coração. Eu vou arrancar essa tristeza da câmara chúria. Eu vou arrancar essa tristeza. Oh, glória a Deus. E sabe o que é que impressiona? Eu estava falando isso no meu Instagram ontem. Desempreguei, fui rodar Uber. Aí chamou um envio, aí eu peguei. Aí entrou uma senhora no carro. Não tinha aparência a mulher, mas quando ela entrou, sentou no banco de trás. Ela olhou para mim e falou bem assim: eu não estou distante de você. Eu disse: o que é, senhora? Quando eu olhei nos olhos dela, irmão, foi diferente. E o Senhor falou para mim: eu vou curar primeiro tua mente e depois eu curo teu coração. Eu não te perdi de vista. Você abraça os outros, você manda mensagem motivacional para os outros, você quer ver o bem de todo mundo, você tira do que você não tem para dar aos outros sem ninguém saber. Mas quem veste você sou eu, quem te calça sou eu, quem te alimenta sou eu, quem te protege sou eu. E eu te digo: vou curar primeiro tua mente, depois teu coração. Sabe o que o Espírito Santo me fez lembrar para te dizer? Ele não te perdeu de vista, Ele manda te dizer que te veste, Ele te calça, Ele te sustenta. E Ele manda te dizer: vou curar tua mente, depois curo teu coração. Porque depois do coração, tua mente primeiro vai te deixar forte, e as emoções serão controladas pelas tuas atitudes. O Espírito Santo vai te dizer nessa noite: não vai demorar. Hoje eu te visito no teu interior. Você acredita nessa palavra? Levante essa mão aí e abra a cama. Ele clama da beira da praia. E eles respondem: não. Uma coisa é eu dizer não para o pastor, para a liderança, para a esposa, para o esposo. Outra coisa é eu dizer não para Jesus, irmão. Porque eles responderam para Jesus: não. Uma coisa é Jesus me chamar e dizer: não quero. Busca, não quero. Ora, não quero. Te consagra. Quando Jesus manda a gente se consagrar, é porque está vindo alguma de pancada aí. E só a consagração é que calicinha nossas costas para a gente aguentar o tranco. Sabe o que Deus está dizendo? Te prepara, te consagra. Porque nesta vida aqui é tribulação, é tempestade. Mas uma coisa o crente tem que o homem lá fora não tem. O homem lá fora cai na bebedice, cai nas drogas, cai na mão do diabo. A gente não. A tempestade vem, mas ele está dentro do nosso barco. A luta vem, mas ele está dentro do nosso barco. E a qualquer momento Ele é poderoso para levantar a mão e dar o basta. Ô irmãos, em seguida da palavra dele, ele diz: lancem a rede no lado direito. Só que João, desde quando ele falou filhos, João está: peraí, essa voz aí eu conheço. Esse homem que está lá, pela distância eu não estou conseguindo identificar, mas a voz é ele. Porque o próprio João, quando descreve essa biografia, diz: o discípulo a quem Jesus amava. Ele está falando dele mesmo. Ele faz acepção de pessoa para salvar, não faz. Salva o preto, o branco, o azul, o amarelo, o traficante, macumbeiro, prostituto, salva tudo, mano. Agora, para usar, ele tem uns favoritos, irmão. Ele tem uns íntimos. Porque Pedro se irritou. Ele disse: Senhor, diz como é que eu vou morrer. Mas e João? Jesus se invocou com Pedro, irmão. Disse: João, se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, ele fica.
Lembra não que Domiciano fez com João? Colocou ele num tacho de água, de óleo fervendo. João não queimou nem um fio de cabelo. Sabe o que Deus está dizendo? Se não fosse o Senhor que estivesse do teu lado, os teus inimigos já iriam te engolido vivo. Mas você está intacto, porque Ele te guardou, Ele te livrou. Cadê a mão que levanta e dá glória? Ele tem te guardado. Olhe para cá que eu vou acabar. O discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro, Pedro, pelo amor de Deus. Quando ele falou a primeira vez, eu não tinha entendido não. Mas quando ele falou pela segunda, eu entendi que é ele. Ele quem, João? É o Senhor, Pedro. Tem certeza, João? Tenho. É ele, Pedro. Ô irmãos, Pedro, quando o texto diz que ele estava nu, não era nu da cabeça aos pés, era a parte superior. Ele veste, irmão, e ele mergulha nas águas. Os pais da igreja, Agostinho de Hipona, João Crisóstomo, Carlos Magno, tantos outros comentaristas atuais, o que mais me chamou a atenção foi Mai Pirman, que ele vai descrever esse texto dizendo que quando João falou para Pedro, Pedro é o Senhor, subiu uma chama de Pedro. Da planta do pé até o alto da cabeça, Pedro foi transformado. Vamos fazer uma análise para você ver que é verdade. Se estava perto da beira da praia, não era para Pedro ir com os outros no barco até a praia, mas o que é que Pedro faz? Pedro veste a camisa e dá uma mergulhada nas águas e dá braçadas até o mestre. Sabe o que é que Mãe Prima estava querendo dizer para cada um de nós? Pedro estava tão ansioso que ele não queria saber qual era a distância. Tudo o que ele queria era se abraçar com Jesus, era estar perto de Jesus. Pedro não aguentava ficar mais distante da presença de Jesus de Nazaré. Aí o texto pergunta para cada um de nós: qual é a distância que eu estou dele? Aqui 200 côvados. Mas qual é a distância? Os outros discípulos foram no barco, mas Pedro mergulhou nas águas. Essas águas é o Espírito de Deus. Para ter a presença de Deus tem que mergulhar, irmão. Mas é só molhar a planta do pé não. Não é só entrar até o joelho não, irmãos. É mergulhar de cabeça. É mergulhar nas profundezas do Espírito. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Sai desse comodismo. Levanta daquele sofá. Levanta daquela cama. Larga celular, larga a televisão. Mergulha na oração. Mergulha na busca. E queira a presença de Jesus na sua vida. Nós estamos precisando disso. Se aproximar dele cada dia. Eu venho no carro da irmã da minha esposa agora dirigindo, dizendo: Jesus, não faça eu perder tudo. Não, tudo. Mas eu não quero perder a tua presença, Jesus. Porque a gente só sente ele aqui, irmão. É encontro. Não! Igreja não pode ser somente encontro. A gente tem que vir com ele já de casa. Não, quando eu chegar lá vai ser bom. Quando eu chegar lá eu me encontro com ele. Quando eu chegar lá eu abraço ele. Não, venha com ele abraçado. Quem traz o culto não é o pregador. Quem traz o culto é cada um de nós. A adoração é individual. Cada um tem glória, aleluia. Língua estranha, bate palma, levanta a mão, se alegra. Cada um de nós traz ele. É triste como é que eu vou encerrar hoje. Eu queria, sabe, chamar o povo de pé,
faz uma oração, aquele negócio. Eu queria, irmão, mas eu não posso fingir. Não posso. Eu já fiz uma vez, paguei um preço tão alto que eu não quero nem contar, que foi até vergonha. Mas cada um de nós sabemos o quão distante estamos dele de verdade, o quão tão pouco temos orado, o quanto tão pouco temos meditado na sua palavra. Trocamos louvores que colocávamos lá no som de casa ou no celular para lavar prato, para varrer casa. Hoje a gente não tem força mais. Mas sabe o que é que eu profetizo na vida de cada um de vocês? E não é errado. O desejo que eu tenho no meu coração, inspirado pelo Espírito Santo, sabe qual é? É que a glória de Deus tome conta de você. É que a glória de Deus te alcance. É que você tenha o mesmo sentimento que Pedro, e que ele te renove, e que o Espírito Santo faça seu coração arder de novo, e que você mergulhe de braçada. Você não espere o barco chegar e você diga: eu não quero, não aguento mais, eu quero a presença dele, custe o que custar, eu vou até ele, e eu vou dizer: Jesus, não me larga nunca mais. Igreja do Senhor, eu entrego o microfone ao pastor, mas eu peço que os amados irmãos escutem esse conselho. Eu não consigo mais nem contar quantas igrejas eu vou em um ano. Eu contava, não conto mais. Mas cada dia que eu termino um culto, que eu vou para casa, às vezes eu fico triste. Que a gente vê no rosto das pessoas a insatisfação de estar aqui. Era para a gente ir para aqui e dizer: pastor, o senhor pode arrancar o relógio. Por quê? Porque quando eu entro aqui não dá vontade de ir para casa. Eu sempre fui assim, irmãos. Que a igreja para mim sempre foi um refúgio muito forte. Eu não queria voltar para o mundo, porque lá no mundo tinha dores, eu chorava muito. Eu dizia: aqui dentro eu não choro, porque aqui eu tenho ele. Eu não quero nem que o culto acabe. E acabou já, né, irmão? Quando o culto está bem gostoso, o pregador diz amém, você diz: mas já acabou. Estava tão bom o negócio. Mas é assim, irmãos. Infelizmente estamos com os horários contados. Mas eu te digo uma coisa: o culto acaba, o pastor ora, dá a bênção apostólica, mas essa presença vai continuar ardendo no teu coração. O Espírito Santo vai caminhar com você, e ele vai te tocar onde você chegar. Não vai precisar você da glória, da aleluia. Ele vai dizer: que presença gostosa é essa? Bem que aquele rapaz falou: é o Senhor Jesus. E ele vai dizer: sou eu. Eu não te falei que eu ia pegar na tua mão? Eu não te falei que eu ia andar contigo? Então nessa noite, fale no seu coração, faça uma oração rápida e diga: Jesus, faça da palavra desse pregador uma profecia, e que ela se cumpra no já. Anda comigo na terra, pega na minha mão, me abraça, anda comigo, Jesus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Espírito de Deus, a tua palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Ó Senhor, eu não sei qual é a distância, mas eu te peço, ó Senhor, não saia da beira da praia, continua olhando para cada um de nós, renova o nosso coração, arranca a tristeza, a angústia, arranca todo impedimento, toda seta que o diabo lançou, as correntes, quebra cada uma delas, as dúvidas faz cair por terra. Toma conta, Senhor, da nossa mente, do nosso coração. Vai na direção de cada crente que entrou por essas portas e renova ela agora, renova ele agora, traz alegria de novo, coloca um sorriso no seu rosto, firma os seus pés na tua palavra,
pega na mão dele, na mão dela, ó Deus. E mesmo que o culto acabe, mesmo que essa reunião se encerre, caminha com eles até a casa deles, caminha com eles até a faculdade, até a escola, até o trabalho, mas não deixe eles sozinhos. Espírito Santo de Deus, derrama a tua graça, o teu refrigério, cura, ó Pai. É assim que eu te peço nessa noite e te agradeço. E a igreja que recebe essa palavra e crê, levante suas mãos para o céu e abra a boca para glorificá-lo, porque ele é digno de receber. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu vi. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Solte sua voz e cante ao Senhor Jesus. Te louvarei. Toda a igreja adorando. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente aqui, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Esqueça os problemas, adore Ele. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Amém, igreja. Que Deus abençoe a todos. Boa festa, palavra. Querido, eu gosto de ouvir mensagem assim. Essa colocação que o pregador falou sobre o apóstolo Pedro, o negócio é sério. Crente sem a presença de Deus é um perigo. Ele fica só. Quando caminhar, convide quem, irmão? Jesus. Eu preguei aqui uma vez. Maria e José caminhou sem a presença de quem? De Jesus. Quando ela veio tomar pulsia, estava bem distante. Aí fui procurando Jesus no caminho, no meio da multidão, e não encontrou. Tem muito crente assim, mano. Não tem mais prazer, não tem mais vigor. Não convida Jesus para caminhar com Ele. Só tem uma solução: é retornar para Jerusalém. Diga amém. Quando retorna para Jerusalém, que é a casa do Senhor, aí, mas muito nem convida mais Jesus, nem volta mais para Jerusalém. Está andando só, caminhando só. Boa festa para nesta noite para todos nós. Me alegrei ali, senti a presença dele. E o que eu quero?
Uma coisa que o pregador falou: pode faltar tudo, só não quer que falte a minha vida é a presença do Senhor. Como falou o salmista Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e não me lance fora da tua presença. Pode faltar, pode tirar carro, tudo. Mas o que eu não quero, que é o maior tesouro que eu tenho no meu coração, é a presença dele. Deus abençoe, meu filho, viu? Eu tenho assim, esse jogo.